Nós estamos reunidos aqui nessa tarde com satisfação porque um sonho de tantos anos está se tornando realidade, já se tornou em boa parte realidade e continua se materializando na Universidade Metodista de São Paulo. Por isso nós estamos reunidos aqui neste final de tarde, começo de noite, para homenagearmos uma pessoa que sonhou com esta universidade e que agora está representada nesta tarde pela sua família. Também temos uma outra família que está aqui presente, representando um dos participantes desse sonho, a família Baldassi. Por isso, nós queremos cumprimentar a todos vocês que estão aqui prestigiando essas famílias, podendo também comprovar este sonho que está se materializando. Nós passamos a palavra nesse instante ao reitor, magnífico reitor da Universidade Metodista de São Paulo, professor Jacó D'Adrian, que estará dando a sua palavra inicial nesta cerimônia. Boa tarde, é uma alegria tê-los conosco no momento em que nós entregamos esta praça oficialmente. A praça que leva o nome daquele que sonhou primeiro com esta universidade. Um empreendedor, um homem de fé, cujas atitudes serviram de exemplo para muita gente e que também servirão daqui para frente, numa época em que assumir riscos, enfrentar desafios, se torna um procedimento corriqueiro. Muito obrigado pela presença de todos. Nós convidamos o presidente do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, reverendíssimo bispo Paulo Tarso de Oliveira Locke, para que nos dirija aos céus, nos dirija a Deus, numa palavra de oração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É em Teu nome, Senhor, como Tua Igreja, que nos reunimos nesta tarde, Senhor, para expressar a nossa gratidão a Deus, porque Tu, Senhor, tens manifesto o Teu amor e a Tua graça na vida de tantos servos e servas. Como fizeste, Senhor, na vida do nosso companheiro, colega, irmão, ministro da palavra, bispo da igreja, Natanael Inocêncio do Nascimento. Também, Senhor, através de muitas outras pessoas e familiares que colocaram seu coração nesta obra desde seu início. Nós Te louvamos por isso, nós Te agradecemos por isso, nós Te adoramos por isso, Senhor, porque é, acima de tudo, o Teu amor e a Tua misericórdia expressa nos dons e ministérios destas pessoas que tornaram tal sonho, que tornaram tal visão uma realidade na vida da Tua igreja. Por tudo isso Te louvamos, por tudo isso Te agradecemos, orando no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Para alegrar a nossa tarde, nós vamos ter nesse instante a participação do coral da Faculdade de Teologia sob a regência do mestre Padre Henrique. Relembrando o passado e olhando para o futuro, nós queremos convidar nesse instante o professor Clóvis Pinto de Castro
reitor da Faculdade de Teologia, para que apresente também a sua saudação. Eu quero também agradecer a presença de cada um de vocês aqui conosco nesta tarde, especialmente agradecer a presença do Colégio Episcopal que está conosco, agradecer também a presença de familiares do Bispo Natanael, que também se faz aqui presente conosco nessa tarde. Para nós é uma alegria muito grande. E eu quero também aqui agradecer, porque muitas pessoas trabalharam para que nós pudéssemos inaugurar essa praça nesta tarde. Muitas pessoas, seria quase que impossível mencionarmos o nome de todas elas. Mas eu quero agradecer de uma forma muito especial a figura do professor Otoniel Luciano Ribeiro, diretor administrativo da Faculdade de Teologia, que nesses últimos dias, especialmente hoje, esteve aí até agora há pouco, olhando lá os pedreiros para poder completar o trabalho, para que nós pudéssemos participar dessa festa. E quero agradecer também o professor Hélio, que é o diretor administrativo aqui da universidade, pró-reitor administrativo da universidade, porque também, juntamente com o professor Otoniel, providenciaram tudo aquilo que foi necessário para que nós pudéssemos participar desta tarde. Agradeço o coral que está aqui, o coral da Faculdade de Teologia. Temos aqui também a presença de pessoas da Igreja Metodista de Ramos que estão nos ajudando neste coral. Para nós, da Faculdade de Teologia, é um momento muito importante, porque a Faculdade de Teologia faz parte da história dessa universidade. O professor Rui, daqui a pouco, falará um pouco mais, trará alguns dados históricos, mas vale a pena lembrar que em 1969, uma equipe de professores da Faculdade de Teologia fez um estudo bastante amplo sobre a educação no estado de São Paulo, sobre a viabilidade ou não de termos aqui uma instituição de ensino superior. E graças àquele estudo, logo em seguida, o Conselho Geral da Igreja autorizou que a partir dessa semente chamada Faculdade de Teologia, pudesse termos aqui uma instituição de ensino superior que hoje é uma universidade, que foi um sonho do Bispo Natanael. Então, parte aqui da Faculdade de Teologia na época foi aquele primeiro a sonhar com este momento que nós estamos vivendo. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, que Deus abençoe as filhas do Bispo Natanael que estão conosco, os seus demais familiares que estão aqui conosco, e que realmente possamos participar com alegria desse momento histórico na vida dessa universidade e na vida da Igreja Metodista. Para refrescar a nossa memória, nós queremos convidar nesse instante o professor doutor Rui de Souza Josgrimberg, que estará trazendo um pouquinho da história para nós. Saudamos a todos os presentes. Nós, nesta tarde, estamos num momento que é importante para a universidade, é importante para a igreja, porque retoma alguma coisa que é fundamental para a nossa vida, que é a memória. Às vezes, esquecemos de fazer a memória do passado para melhor construirmos o nosso futuro. E é importante, é significativo quando se lembra um dos pioneiros que projetaram, que sonharam com a universidade e marca esse sonho com dando o nome deste pioneiro a esta praça. O reverendo Paulo Bessa falou de um sonho. Eu vou aproveitar esta fala dele e dizer que realmente nós temos um sonho. E eu gostaria de dividir esse sonho em 3 momentos. O primeiro momento deste sonho
aconteceu quando se criou a Faculdade de Teologia no Instituto Granbury, em 1889. A nossa história começa em 1989 com a Faculdade de Teologia do Granbury. O terceiro Concílio Geral da Igreja, em 1938, resolveu transferir a Faculdade de Teologia do Granbury, unindo-a com a Faculdade de Teologia do Sul, em Passo Fundo, trazendo-a para São Paulo. Desta união nasceu a Faculdade de Teologia neste campus. Em 1942, já com boa parte deste prédio alfa construído, começou a funcionar a Faculdade de Teologia da Igreja Metodista aqui neste lugar. A segunda parte do sonho veio com a administração do reverendo professor Natanael Inocêncio do Nascimento, em 1955. Este campus, ele era um local onde tínhamos apenas algumas casas ao redor, havia Anchieta deste lado e apenas a Avenida Rude Ramos asfaltada do outro. Nestas condições, o reverendo Natanael, com os colegiados daquela época, preparou um plano para instalar aqui um complexo de construções, um projeto que incluía Faculdade de Teologia e outros cursos. Durante 8 anos, tempo que durou a administração da reitoria do reverendo Natanael Inocêncio do Nascimento, hoje bispo da igreja, nestes 8 anos, o reverendo Natanael, com a autorização de um Concílio Geral Extraordinário da Igreja, iniciou uma campanha na Igreja Metodista, que foi a maior campanha financeira que a Igreja Metodista conheceu até hoje. Uma campanha para construir, levantar os prédios desta instituição. Os primeiros prédios nasceram desta campanha. Colaboraram as igrejas locais, pessoas individualmente que se comprometeram a mensalmente depositar quantias que facilitaram a construção da maior parte dos prédios que serviram para o início da instituição de ensino em 1970, o Instituto Metodista de Ensino Superior. Esta campanha foi responsável por muito do que nós temos aqui neste campus. Inclusive, para a nossa memória, é bom que se registre. Salão Nobre tinha o nome registrado de uma igreja local, da Igreja Metodista, porque foi, em sua maior parte, contribuição de uma igreja local. Quartos dos alunos também recebiam nomes de igrejas locais. Outros prédios, salas também foram homenageadas, igrejas locais que contribuíram para que nós tivéssemos aqui o campus sonhado da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, que já, na visão do reverendo Natanael, continha o germe de uma instituição muito maior. Quando ele mencionou outros cursos e sonhou com a universidade, devemos lembrar também que houve resistências internas e externas quanto a nós termos aqui uma universidade e outros cursos juntos com a Faculdade de Teologia. Mas valeu o projeto, valeu a visão, valeu o discernimento, valeu a coragem do reverendo Natanael Inocêncio do Nascimento, que manteve o projeto inicial
e tratou de executá-lo. Na sua administração foram construídos o salão de aulas da Faculdade de Teologia, hoje o edifício Beto, que tem também o salão nobre. Foi construída a capela para os cultos da Faculdade de Teologia e depois passou para a terceira região eclesiástica. Foram construídos também os edifícios de administração, hoje o edifício Gama, o prédio dos alunos casados e outras construções que já não existem mais neste campus. Em 1968, nós tivemos uma crise na Faculdade de Teologia, foi uma crise estudantil em todo o mundo e, inclusive, o Brasil sofreu bastante. A Faculdade de Teologia sofreu com essa crise. Em 1969, um grupo de professores, para reabrir a Faculdade de Teologia, preparou um projeto de uma instituição de ensino superior que congregava várias faculdades, vários cursos. Em 1970 esses cursos começaram e aqui nós já estamos numa outra fase do sonho. Os cursos começaram neste prédio e nós temos aqui muitos dos que acompanharam o desenvolvimento da instituição a partir deste momento. Em 1990, o projeto de universidade foi retirado da gaveta. O professor Anísio, reitor na época, deu ênfase a este projeto e começou-se a estudar, projetar a universidade que iria se concretizar em 1996, já na administração do professor Jacó da 1997, o ano passado. 1997, concretiza-se aquele sonho que começou lá na administração do reverendo Natanael Inocêncio do Nascimento. E para concluir, nós temos hoje nas nossas mãos uma outra fase do sonho. Não podemos deixar o sonho parar por aqui. O sonho tem que continuar e tem que continuar com grandeza, tem que continuar com realismo, tem que continuar sabendo também da história, conhecendo aqueles que lutaram por alguma coisa que vale a pena. Se hoje nós somos parte de alguma coisa que vale a pena na vida da igreja, na área educacional do país, há muitas pessoas atrás de nós que lutaram por isso. E nós devemos continuar a sonhar e projetar aquilo que está nas nossas mãos. Nós cremos que estão unidas aqui muitas pessoas, muitas instituições, Faculdade de Teologia, inclusive, e universidade, que são parte muito importante deste projeto. Nós agradecemos a atenção e esperamos que esta homenagem possa ser realmente um marco para a nossa memória, que nós possamos saber usar também a história e lembrar aquilo da qual nós somos parte, de maneira que essa história seja útil para nós. Muito obrigado. Nesse instante, nós queremos convidar as famílias que estão sendo homenageadas nessa tarde, primeiramente a família do Bispo Natanael Inocêncio do Nascimento, para que venham aqui, as 4 filhas, para que venham aqui, a Neuci, Noemi, Meli e Nancy, e queremos registrar também a presença da irmã do Bispo Natanael Inocêncio do Nascimento, né, a Dona Nair do Nascimento Penteado, né? Então ela está conosco aqui também nesta tarde e estarão sendo homenageadas. Queremos convidar
também a família do Dr. Michel Baldassi, e para que esteja aqui à frente. Eles estão aqui com a esposa do Dr. Michel Baldassi. O seu filho também está aqui. Dona Gina Baldassi, esposa, e o filho é Dr. Gilberto Alain Baldassi. Então nós queremos convidar primeiramente o presidente do Conselho Diretor da Universidade Metodista de São Paulo, o senhor José Antônio Balesteiro, doutor José Antônio Balesteiro, para que venha aqui à frente para homenagear uma das famílias, e queremos convidar também o bispo assistente do Colégio Episcopal aqui na Universidade Metodista de São Paulo, o reverendíssimo Adriel de Souza Maia, para que venha também entregar uma medalha, a medalha da Unesp, a uma das duas famílias. Estaremos assim homenageando essas famílias através dessas medalhas. Muitos devem estar se perguntando, quem é ou quem foi o Dr. Michel Baldassi. O Dr. Michel Baldassi foi um engenheiro que projetou, apresentou o primeiro projeto de construção aqui para a universidade, aquela universidade sonhada pelo bispo Natanael Inocêncio do Nascimento. Então, o Dr. Michel Baldassi está representado nesta tarde pelo seu filho, pela sua esposa, e outros familiares que aqui estão, e estão sendo também homenageados nessa ocasião. E nós queremos convidar algumas pessoas da nossa comunidade para que estejam entregando também uma singela homenagem aos familiares do bispo Natanael Inocêncio do Nascimento e também a esposa do Dr. Michel Baldassi. Queremos convidar para que venham aqui à frente e estejam prestando a sua homenagem o professor Dorival Beru. Queremos convidar a professora Olga Daglian para que esteja prestando também a sua homenagem a esta família. A professora Elci César Campos Leite. Os bispos da Igreja Metodista, reverendíssimo João Carlos Lopes, reverendíssimo João Alves Filho. E assim, estas ilustres pessoas estão recebendo essa singela homenagem através das flores e também o nosso aplauso, o nosso carinho por tudo que elas representam para esta instituição. Dando prosseguimento a esta cerimônia, nós damos mais uma vez a oportunidade ao coral da Faculdade de Teologia para que apresente o seu canto, para que apresente o seu louvor através do Aleluia. Aleluia.
administração, a palavra das autoridades, nós queremos dizer que o prefeito municipal de São Bernardo foi convidado para esse instante, não pôde estar presente. Nós queremos passar a palavra sem mais demoras para o presidente do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, reverendíssimo Paulo Tarso de Oliveira Lopes. Nós gostaríamos nesse instante, em nome do Colégio Episcopal da Igreja Metodista e da COGEAN, órgão que dirige e administra a Igreja Metodista no Brasil, dizer da nossa gratidão a Deus pelo ministério da Igreja e, de modo especial, pelo ministério particular do Bispo Natanael Inocêncio do Nascimento. Homem cujo ministério foi caracterizado, entre muitos adjetivos que poderiam nos colocar, pela ousadia. Um homem que pensou, sonhou, muitas vezes à frente da própria igreja. Enxergou coisas que muitas vezes a própria igreja não conseguia enxergar. Tudo em prol do Evangelho. Tudo em favor do crescimento do reino de Deus. Tudo para que a Igreja Metodista pudesse crescer e dar um testemunho efetivo nesse país. Nós expressamos o privilégio que nós temos de ter no rol dos ministros da Igreja Metodista, no rol dos membros do Colégio Episcopal, em nome do Bispo Natanael Inocêncio do Nascimento. Gostaríamos que vocês todos, como família, levassem essa palavra de carinho do Colégio Episcopal. Nós nos sentimos muito orgulhosos de sermos companheiros e procuramos orar a Deus para corresponder a esse tipo de ministério, de ousadia, de sonho, de caminhada, de serviço ao Senhor e à Igreja. Que Deus esteja abençoando também seu parceiro, que como engenheiro soube expressar de maneira concreta este sonho, que são essas construções. Que Deus esteja abençoando também irmãos e irmãs, anônimos e anônimas, que foram citados aqui. Quantos são? Eu não sei dizer, mas foram muitos, que, tocados pelo apelo do Bispo Natanael, alguns dos seus poucos recursos doaram para que esta obra viesse a se tornar hoje o que ela é. A estas pessoas, irmãos e irmãs, pastores e pastoras, pessoas que responderam ao sonho, dizendo sim, e que caminharam. E muitos que continuam caminhando ainda, no conselho diretor, no ministério docente, em tantas áreas. A todos vós, a nossa gratidão. E que Deus continue usando esta família, a família metodista. Obrigado. Nós vamos ouvir agora a palavra dos familiares do Bispo Natanael Inocêncio do Nascimento. Magnífico reitor da Universidade Metodista de São Paulo, professor Jacó Dalian, magnífico reitor da Faculdade de Teologia, professor Clóvis Pinto de Castro, senhores ilustres pró-reitores de Administração e acadêmicos da Faculdade de Teologia, diretores de Centro de Ciências da Unesp, reverendíssimos bispos da Igreja Metodista, ministros do Evangelho, professores, alunos, queridos amigos, irmãos na fé, reverendo Dorival Beuc, muito especial amigo. Os conselhos diretores da Unesp e da sua Faculdade de Teologia decidiram homenagear o reverendo Natanael Inocêncio do Nascimento, dando seu nome à praça desse campus, situada diante do edifício Alfa. Quero agradecer em meu nome, primeiramente em nome do homenageado,
Natanael Inocêncio do Nascimento, meu pai, e em meu nome, sua filha primogênita. Nestas palavras de agradecimento, gostaria de me reportar a um dos mais destacados pensadores de nosso século, cuja obra máxima marca indelevelmente a produção filosófica de nossa era. Me refiro a Martin Heidegger e sua obra Ser e Tempo. A partir de 3 cartas do pai da fenomenologia contemporânea, Edmundo Husserl, seu mestre, podemos obter informações relevantes sobre a biografia do jovem Heidegger. Escritas entre os anos de 1917 e 1920, estas cartas atestam que entre 1916 e 1919 ocorreu uma radical mudança nas convicções religiosas de Heidegger. Tal mudança consistiu no abandono de modo claro e enérgico da segura e fácil carreira de professor católico de filosofia. Se constituiu no afastamento de Heidegger do catolicismo para uma aproximação do protestantismo. Mesmo assim, não somente seus interesses religiosos, como seus interesses teórico-filosóficos permaneceram os mesmos. É justamente pouco tempo depois, no semestre de inverno de 1920-1921, que este filósofo ministrou na Universidade de Freiburg, na Alemanha, o curso intitulado Einleitung in die Phänomenologie der Religion, Introdução à Fenomenologia da Religião. O texto deste curso constitui documento indispensável para o estudo da genealogia de Ser e Tempo, pois revela que noções fundamentais que comparecem neste tratado, como as noções de facticidade e temporalidade, foram por Heidegger elaboradas a partir do exame do cristianismo da origem ou cristianismo primitivo. A primeira parte do curso introduz uma fenomenologia da religião dedicada a recuperar o que, segundo Heidegger, foi esquecido por toda a tradição ocidental e, se bem que não tematicamente, foi compreendido pelo cristianismo primitivo, a vida na facticidade do seu aqui e agora, ou seja, a efetividade mesma da vida. Por isso, fenomenologia da religião quer dizer compreensão fenomenológica da experiência originária da vida vivida na religiosidade cristã e colhida no interior desta. A segunda parte do curso faz uma interpretação fenomenológica de 3 cartas do apóstolo Paulo, dando particular atenção às cartas aos Tessalonicenses. O foco é a análise da facticidade. Heidegger esperava que a autêntica antiguidade destas epístolas pudesse revelar as características originárias da facticidade da vida. O objetivo primeiro do filósofo é o de avizinhar-se do fenômeno religioso em termos de facticidade e especificamente em termos da articulação desta com a temporalidade e a historicidade da experiência mesmo. Na abordagem fenomenológica heideggeriana, o primeiro problema que se coloca é o de como aceder ao fenômeno a ser investigado, e a via de acesso é fornecida pela pré-compreensão, ou, dito de outro modo, a via de acesso é a da pré-compreensão própria deste fenômeno. Pré-compreensão essa que caracteriza a experiência de facticidade da vida, sendo pré-fenomenológica, pré-temática, pré-teórica. A pré-compreensão é, então, visada na concepção da experiência religiosa, sobretudo no como de tal concepção. Tomando por princípio hermenêutico da interpretação de São Paulo a pré-compreensão da situação atuada na sua histórica efetividade, o intento de Heidegger é o de elaborar a experiência da facticidade que estrutura a situação religiosa e especificar tal experiência situacional em termos de sua temporalidade própria. Através da hermenêutica textual, é alcançada a interpretação heideggeriana da primeira epístola aos Tessalonicenses. Por ela, a situação concreta da carta é designada de pregação. Nesta situação de pregação, determinadas palavras, especialmente quando periodicamente repetidas, adquirem particular significado interpretativo.
Assim, o filósofo mostra que nos primeiros versículos do texto da carta de Paulo há uma singular repetição de várias formas dos verbos acontecer, dos verbos como recordar e de formas do verbo conhecer. Quanto às formas do verbo acontecer, elas são indicativas da totalidade do que é já operante e determinante do e no seu presente agora. Heidegger enfatiza ainda que São Paulo especifica a dimensão desse acontecer, deste tornar-se, em termos de afetividade. E isto ao fazer referência em sua carta à tribulação e à alegria. Quanto às formas do verbo conhecer utilizadas por São Paulo, são elas indicativas, segundo Heidegger, de uma espécie de conhecimento, mas de um conhecimento experiencial. Conhecimento como compreensão da situação acontecida. Conhecimento somente no interior desta situação. Conhecimento da e na experiência da facticidade da vida. Mediante duas perguntas, Heidegger introduz seu segundo objetivo, ou sua segunda tese, a de que a experiência cristã originária gera temporalidade originária e vive no interior desta. A segunda tese é tratada no contexto do ensinamento paulino sobre escatologia, nos capítulos 4 e 5 da primeira carta aos Tessalonicenses e no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. As duas perguntas de Heidegger são as seguintes. A primeira, admitido que Paulo e os Tessalonicenses fossem ligados por uma experiência religiosa comum, qual é o fator basilar que tornou possível tal experiência? Segunda pergunta, dado que a experiência cristã é experiência de facticidade, como Deus está presente nessa experiência efetiva? A resposta a estas perguntas é: a temporalidade é a modalidade na qual Deus é dado, por meio da qual Deus se torna presente na experiência da facticidade da vida. Ao desenvolver esse problema da temporalidade, o exame heideggeriano mostra como a escatologia cristã revolucionou o conceito de tempo, pois, enquanto o significado grego, platônico-aristotélico de parousia aponta para a ousia, a essência, a presença, e na religião hebraica a parousia remete à espera hebraica do dia do Senhor, em São Paulo a parousia tem um único significado: Jesus tornou-se objeto de pregação escatológica. Assim, parousia é a segunda vinda de Cristo na sua glória. É, portanto, à luz da escatologia de São Paulo que no curso ministrado por Heidegger o significado da temporalidade é elaborado. A tese fundamental deste filósofo é a de que a autêntica relação cristã com a parousia fundamental não é a espera de um evento futuro. A estrutura da esperança cristã na parousia é radicalmente diversa de qualquer tipo de espera. O problema da temporalidade na experiência religiosa cristã torna-se o problema do como é vivida a própria facticidade da existência. Para Heidegger, Paulo especifica isto numa passagem do capítulo 5 de sua carta, na qual concretiza a questão da temporalidade da parousia ao caracterizar dois grupos de pessoas. O primeiro grupo goza de paz e segurança e, segundo Heidegger, são aqueles absorvidos e totalmente dependentes do e no mundo em que vivem. A sua espera é só deste mundo. Não podem ser salvos porque não possuem a si mesmos. Vivem, segundo Paulo, nas trevas. O segundo grupo vive à luz do dia. Para Heidegger, luz da compreensão de si, luz do dia do Senhor. Nesta direção é que, na hermenêutica fenomenológica heideggeriana, a parousia autenticamente significa velar, vigiar e não esperar com ânsia um acontecimento futuro. O problema do quando da parousia se reduz assim ao como da vida. Estar desperto, acordado, é o estado cristão de vigilância na experiência da sua facticidade.
o bispo da Igreja Metodista, reverendo Natanael Inocêncio do Nascimento, agradece a significativa homenagem a ele prestada. Por ela, seu nome permanecerá no campus da UMESP, na praça diante do edifício Alfa, letra com a qual tem início o alfabeto grego. Neste local, nesse espaço, teve também início e se concretizou o projeto de expansão da Faculdade de Teologia elaborado por meu pai. Pertencendo eu ao Comitê Assessor da CAPES para avaliação dos programas de pós-graduação em Filosofia, cuja sub-área é Teologia, sou sabedora que a Faculdade de Teologia desta universidade passou a manter um programa de pós-graduação consolidado, com tradição, com corpo docente bem qualificado, programa este que goza de muito bom conceito na comunidade acadêmica nacional. A exemplo de Paulo, o bispo Natanael faz suas as palavras do apóstolo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nesse momento, elevo meu louvor ao céu e agradeço à Universidade Metodista de São Paulo e à Faculdade de Teologia, nas pessoas de seus magníficos reitores, esta homenagem. Muito obrigada. Na qualidade de filha caçula, dirijo-lhes a palavra neste momento, como portadora de notícias daquele que é alvo de homenagem tão significativa, Bispo Natanael Inocêncio do Nascimento. Nascido em 1910, completará no próximo mês de julho 88 anos. Há exatamente 2 anos, vivenciou com profunda tristeza o falecimento de sua esposa, Eunice Patrício do Nascimento. Foi forte, confortou suas filhas, testemunhou sua fé que está firmada na promessa de Jesus, conforme narrativa de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Viúvo, tem sua residência à rua Dona Mariana, no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro. De sua família primeira, restou-lhe uma irmã, Nair, mulher cristã, de fé inabalável, membro atuante da Igreja Metodista de Penac. Seus diálogos telefônicos quase que diários falam de um amor fraterno, duradouro, da admiração mútua. Tem 4 sobrinhos, Ruth, Carlos, Alvair e Ondina, e 5 sobrinhos netos, hoje aqui presentes. Ondina lhe foi confiada em menina, quando faleceram seus pais. Cuidou dela e a amou como sua própria filha. Pai de 4 filhas, avô de 5 netos, bisavô de 3 bisnetos. Mora sozinho em apartamento próprio, tendo 2 de suas filhas como vizinhas. Vence agora um período de enfermidade, recuperando-se de pneumonia. Foi aconselhado por seu médico a não empreender viagem para São Paulo. Por alguns momentos, pensou na possibilidade de desobedecer. Durante a enfermidade, jamais sofreu dores físicas. O Deus de amor tem sido misericordioso para com ele. É diabético. É acompanhado por serviço de enfermagem 24 horas por dia, todos os dias. Tais cuidados visam preservar sua integridade física, seu conforto e sua independência. Lúcido, administra sua casa e escolhe,
com a cozinheira, seu cardápio de refeições. Acompanha com interesse as obras realizadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Contando com a colaboração de seu motorista, pôde conhecê-lo. Mantém-se informado, acompanhando com interesse as notícias televisivas. Lê o jornal todas as manhãs. Analisa e comenta os fatos políticos, a situação econômica, as crises sociais do país e do exterior. Tem orgulho de ser brasileiro. Suas projeções são sempre otimistas. Mesmo dispensado, não abriu mão de seu dever de cidadão, comparecendo às urnas para eleger a liderança do país. Amante dos esportes, corintiano, acompanhou o Campeonato Paulista de Futebol. Não vê com otimismo a seleção de Zagallo, não contando com a conquista do pentacampeonato. Na cabeceira, a Bíblia e o Nucenato, leituras diárias indispensáveis. Para o campo missionário da Igreja Metodista em Botafogo, como fez durante todo o seu ministério, entrega o seu dízimo, seguindo as palavras do profeta Malaquias, quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Recebe com alegria a visita de amigos, de ex-paroquianos e de seu pastor. Todos os meses juntos participam da Santa Ceia. Testemunha o amor de Cristo junto àqueles que o auxiliam, especialmente seu médico, Dr. Álvaro Solon Guerra, que se encanta ao ouvi-lo narrar as experiências de seu ministério pastoral e se impressiona com sua fluência verbal e sua força interior. Mais do que um médico, já compõe o rol de seus verdadeiros amigos. Dentre seus projetos, ocupa-se agora em selecionar mensagens que escreveu ao longo de seu pastorado, pensando em publicá-las. Vive em paz. De seus lábios não se ouve qualquer queixa. No seu coração não existe rancor, nem tampouco abriga qualquer mágoa. Davi, ao escrever o Salmo 37, disse: o Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E afirma ainda: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Neste momento, elevo o meu louvor aos céus, e então, em nome do bispo Natanael, meu pai querido, e em meu nome, agradeço à Universidade Metodista de São Paulo e à Faculdade de Teologia, nas pessoas de seus magníficos reitores, a homenagem que lhe é oferecida. Obrigada. Deus, o Pai amantíssimo, tem abençoado sobremaneira seu servo, bispo Natanael Nascimento, homem de inteligência brilhante e que recebeu do Senhor dons preciosos da palavra, do canto, da liderança, da visão ampla, da perspicácia e da persuasão. Qualidades com as quais certamente seria bem sucedido em diferentes profissões. Hoje, quem sabe, seriam prestadas homenagens ao professor, ao escritor, ao cantor, ao maestro, ao político, ao administrador, ao empresário. Contudo,
ainda jovem, recebeu um chamado especial e entregou sua vida e com ela seus talentos à causa do Senhor, a implantação de seu reino na face da terra. Como pastor, usou o dom da palavra para pregar o Evangelho e o fez com amor e, por que não dizer, com paixão. Sua voz eloquente foi ouvida em capelas, em tabernáculos, em catedrais, nos estádios, na praça pública. Sua íntima relação com Jesus, seu melhor amigo, o inspirou a tomá-lo como tema central de seu púlpito. Falou sobre Jesus, transmitiu seus ensinamentos, apontando a excelência da vida voltada para os valores eternos, conclamando jovens ao ministério. Exerceu a liderança espiritual nas igrejas para as quais foi enviado. Valorizou o ministério da música, a música coral, e a utilizou como instrumento precioso para a conversão de muitos. Meus olhos de menina, meus olhos de adolescente, meus olhos de mulher madura, contemplaram na parede do seu escritório, em diferentes residências, um quadro e nele uma frase: cumpre teu ministério. O Senhor lhe fez um chamado especial. O Senhor lhe conferiu os talentos. E a exemplo da parábola, quando o Senhor voltar, haverá de lhe dizer: muito bem, Natanael, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. No convívio diário com meu Pai, posso sentir que, na verdade, Ele entregou o seu caminho ao Senhor e nele confiou. Tudo mais o Senhor tem feito por ele. Deus colocou em seu caminho uma companheira, Eunice, mulher virtuosa, que aceitou compartilhar os mesmos ideais. Deus lhe deu 4 filhas que o amam, o admiram, o respeitam e que recebem como herança a fé em Jesus Cristo, legado que haveremos de deixar também para os nossos filhos e para os nossos netos. Neste momento, elevo o meu louvor aos céus e então, em nome do Bispo Natanael, meu pai, e em meu próprio nome, agradeço à Universidade Metodista de São Paulo e à Faculdade de Teologia, nas pessoas de seus magníficos leitores, a homenagem que lhe é oferecida. Obrigada. Chegou à Faculdade de Teologia às 18 horas do dia 1º de janeiro do ano de 1945. A princípio ficou alojada em 2 quartos, no edifício hoje denominado Alfa, este edifício. Na ocasião, o reverendo Natanael chegava para exercer a função de professor, convite que lhe foi feito pelo conselho diretor na época. Cumpriu sua função até o momento em que foi conduzido à reitoria da Faculdade de Teologia, sendo o sucessor do magnífico reitor, reverendo Afonso Romano Filho. As experiências vividas no exercício do ministério pastoral em diferentes igrejas, sem dúvida nenhuma, determinaram os objetivos, as prioridades
e as diretrizes do seu trabalho na Faculdade de Teologia. Direcionou, então, suas primeiras providências no sentido de suprir deficiências de infraestrutura, a falta d'água, a falta de luz. 5 poços forneciam de forma precária a água necessária a todos que aqui viviam. Através de contatos com as autoridades competentes, Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, conseguiu subtranspor a Via Anchieta e trazer da antiga indústria Fontoura água suficiente para o consumo não apenas na faculdade, como também para toda a comunidade, na época, o bairro dos Meninos. O estado real desta propriedade permitia a passagem de pedestres por todos os lados. Era urgente que se delimitasse este espaço físico. As casas dos professores eram devassadas. Impunha-se o fechamento dos quintais. A casa de um dos vizinhos avançava pelo terreno da faculdade e os devidos acertos se estenderam por um período de quase 4 anos. A definição desta propriedade sem cercas começou com o fechamento dos quintais das residências, avançando até a Via Anchieta. A tela foi sendo estendida gradativamente, com o aviso: é proibido transitar, propriedade particular, como um primeiro aviso aos transeuntes. Junto ao Departamento de Terraplanagem do Governo do prefeito Lauro Gomes, fica finalmente definido o limite da propriedade junto à Estrada do Sacramento. Mais tarde, recebeu a faculdade de um consagrado membro da igreja um gerador com capacidade para fornecer energia de qualidade, com a previsão de atender até mesmo às obras que haveriam de ser construídas. O gerador foi instalado em casa de força construída para tal fim. Durante quase 2 décadas, seus pés pisaram este chão. Durante quase 2 décadas, seus olhos zelosos cuidaram deste espaço privilegiado. Como pastor, porém, existia em seu coração uma grande inquietação, muito bem expressa na narrativa de Mateus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Com este objetivo, tendo em vista e entendendo que a cada ano na Faculdade de Teologia formavam-se 20, talvez 30 pastores. Onde os obreiros para trabalhar? Nos campos missionários, na capelania dos hospitais, dos quartéis, das academias militares, nas prisões, nas escolas. Com esse objetivo claramente definido, ou seja, com palavras textuais: suprimento de pastores para a Igreja Metodista, partiu para a realização do movimento que denominou a Campanha da Faculdade.
Este movimento haveria de fornecer os recursos materiais para ampliação das dependências da Faculdade de Teologia, com capacidade para abrigar em suas salas de aula 400 de seminaristas. A campanha haveria de chegar a todos os lares, mobilizando jovens filhos, despertando vocações. A Igreja Metodista estaria com olhos fitos, fechando fileiras, perseguindo tão importante objetivo. O projeto foi desenhado. Deus colocou em seu caminho o engenheiro, Dr. Michel Baldassi, agora falecido. Gradativamente, este profissional entendeu as características especiais e peculiares da obra que haveria de executar. Lançada a pedra fundamental, o reitor liderou a campanha, viajou pelo Brasil incansavelmente. A cada mês, fez com que a faculdade honrasse os compromissos financeiros assumidos. A maquete, retratando o conjunto arquitetônico a ser erigido, constituía um constante desafio ao cronograma da construção. A igreja, o prédio com salas de aula e auditório, o prédio de administração, a biblioteca, os apartamentos para seminaristas casados. Os donativos foram feitos. Recursos oriundos da igreja na América do Norte asseguraram a construção do prédio de administração. No Brasil, pequenos ou grandes donativos foram bem recebidos. O maior chegou do Paraná, feito pelo Dr. Saulo Esteves de Almeida, em memória de sua mãe, e em sua memória, a avenida que corre frente à Casa dos Professores haveria de receber a denominação Avenida Alzira de Almeida. Na época, para alguns, o projeto era desnecessariamente arrojado. Para outros, inexequível. As discordâncias, as dificuldades encontradas foram entendidas como normais, naturais. Deixando a reitoria da Faculdade de Teologia, retornou ao pastorado e assumiu o ministério da Igreja Metodista Central em São Paulo. Prezados amigos presentes aqui, com emoção, constato, após visitas durante a tarde, que o projeto se realizou. Se realizou com alterações, que retratam também os projetos de diferentes lideranças. Neste espaço físico, a universidade, e nela a Faculdade de Teologia, centro de inspiração suprema, instrumento de propagação da fé cristã, testemunha fiel do amor de Deus revelado aos homens na pessoa de Jesus. A faculdade, em sua missão precípua de preparar os obreiros para a causa do Senhor, para a seara do Senhor. Neste momento, elevo o meu louvor aos céus. E então, em nome do Bispo Natanael, meu pai, e em meu próprio nome, agradeço à Universidade Metodista de São Paulo e à Faculdade de Teologia, nas pessoas de seus magníficos reitores, a homenagem que lhe é oferecida. Muito obrigada. Um dos nomes aqui mencionados foi o do Dr. Michel Baldassi. E nesse instante queremos passar a palavra ao seu filho, juiz,
Gilbert Alain Baldassi, registrando também que a sua esposa, a senhora Elaine, está conosco nesta noite. O doutor Gilbert Alain Baldassi é juiz da nona turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Passamos então a palavra para que nos traga uma breve mensagem. Boa noite. Reverendíssimo Bispo Paulo Tarso de Oliveira Lockman, no qual eu homenageio o Colégio Episcopal e os demais bispos. Magnífico professor Dr. Jacó Baguinhan, muito digno reitor da UMESP, magnífico reitor da Faculdade de Teologia, professor Clóvis Pinto de Castro, a qual cumprimento todos os membros do corpo discente e docente, senhoras e senhores. A homenagem, eu diria a homenagem singela que está se prestando ao bispo Natanael, é uma homenagem que eu já antevia há muitos anos, desde os primórdios dos anos 50, 58, em que aprendi a conhecer e admirar um homem que só se via brilho nos olhos dele, que ele sonhava de olhos abertos, que encontrou um companheiro para isso, a quem denominam aqui carinhosamente Dr. Michel, e agradecendo a Noemi, o engenheiro que eu era mesmo, com todas a força da palavra. Eles puderam juntos combinar técnica e arquitetura e espiritualismo numa obra que haveria de se tornar, acima de tudo, a realização dos sonhos deles com relação à educação e ao futuro da juventude. Juventude essa que eles previam também em benefício próprio. Por que não dizer isso? Porque o bispo Natanael tinha 4 lindas moças, meninas, e o Dr. Michel tinha 4 simpáticos rapazes. Não deu certo ficar as 4 lindas moças do lado de lá e os 4 simpáticos do lado de cá. Mas que de qualquer maneira eram pessoas ímpar no sentido de que foram vencedores não só na vida profissional, foram vencedores na sua vida familiar. Criaram os filhos, como foi dito aqui pela Noemi, pela Neuci, pela Nancy, pela Nelly. Eles têm netos e uma família realmente numerosa e muito bem criada. E a mesma coisa aconteceu pelo lado de Michel Baldassi. Aqui está aqui minha mãe, e gostaria, e aqui faço uma homenagem a uma segunda mãe que eu tive, que era a Dona Eunice, que era a esposa do bispo Natanael, mas ela era carinhosamente uma senhora espetacular. E a homenagem que eu posso prestar ao bispo Natanael é lembrar que se esses 2 homens fizeram o que fizeram, chegaram onde chegaram, eles fizeram isso essencialmente pelo amor de 2 mulheres que exploravam as pancadas, as dificuldades, os ataques pessoais, enfim,
tudo isso que moveu esses homens, que eram pessoas que não se deixavam derrotar pelas dificuldades naturais, e digamos, a vida é assim mesmo, eles souberam enfrentar e não fraquejar em nenhum momento, como foi citado aqui pela Nedi. Mamãe Gina e mamãe Eunice faziam deles, elas eram o repositório das esperanças, da renovação das esperanças e das energias para o que viria pela frente. Eu posso lhes assegurar, senhores, que eu presenciei nessas duas mulheres a essência da coragem, tanto do bispo Natanael como do Dr. Michel. O que eles conseguiram, materialmente falando, está aí. Foi modificado sim o projeto, haveria de ser modificado mesmo que eles tivessem continuado juntos na parceria, porque a vida é assim, ela tem suas mutações, e eles compreenderiam porque eles sempre estiveram na frente e sempre contribuiriam. Finalmente eu estou aqui, não por uma homenagem a Michel Baldassi, nem a minha mãe, eu estou a homenagem efetivamente à família Natanael. Aprendi a admirá-lo como homem, como pastor, como bispo, como idealizador, como trabalhador. E quando ele deixou a faculdade aqui, e nós deixamos de trabalhar em conjunto, nós perdemos o trabalho com o reitor. E eu ganhei mais um pai. Muito obrigado. Nesses momentos finais desta cerimônia, nós queremos convidar o reverendíssimo Bispo Adriel de Souza Maia, representante do Colégio Episcopal no Conselho Diretor da Universidade Metodista de São Paulo, para que esteja fazendo a oração de dedicação. E logo após esta oração de dedicação, nós passamos a palavra ao reitor da UMESP. Nosso Pai querido, nós estamos sensibilizados nessa tarde e noite, diante dos depoimentos colocados, para a edificação de cada um de nós, especialmente para a vida dessa universidade. Estamos, Deus bendito, vivenciando a experiência bíblica diante de nós, uma nuvem de testemunhas, que nós estamos testemunhando nessa noite, mais uma vez, a vida e o ministério do Bispo Natanael. Permite, Deus bendito, que a Tua graça possa estar com ele neste momento, no leito de recuperação, a fim de que ele sinta o toque da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade. E permite, Deus bendito, que esta instituição, trazendo à memória tantas pessoas importantes, homens e mulheres, essa instituição possa continuar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por este momento de acolhimento, por este momento de louvor, por este momento de edificação, por este momento de serviço. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós queremos lembrar que logo após a palavra do reitor, o coral da Faculdade de Teologia estará entoando o seu último cântico desta noite, desta programação. Nós convidamos a todos vocês presentes para que se dirijam até a placa inaugural da Praça Bispo Natanael Inocêncio do Nascimento, próxima ao portão ali na Via Anchieta. Logo após o encerramento da placa, convidamos também a todos os presentes para que se dirijam ao galpão comunitário, centro comunitário da Faculdade de Teologia para o coquetel. Eu gostaria de ler 3 mensagens que recebemos.
Parabenizamos o reitor, o mestre e reitor da Faculdade de Teologia pela inauguração da Praça Bispo Natanael Inocêncio Nascimento, Padre José Bison. Na impossibilidade de comparecer ao evento do dia 21, vimos parabenizá-lo, juntamente com toda a equipe, por mais essa iniciativa e pela justa homenagem a Arsênio Firmino de Novaes Neto. Associo-me à iniciativa da instituição de prestar justa homenagem ao professor Natanael Inocêncio Nascimento, denominando como tal a nova praça em frente ao edifício Alfa. Trata-se de um professor idealista que soube enxergar com atenção, com antecipação, o papel de nosso campus no contexto regional do ABC e sua articulação com o projeto de educação da Igreja Metodista. Atenciosamente, Eliezer Barreto César, presidente do Conselho Diretor da Faculdade de Teologia. Ouvimos falar muito em sonhos, e alguém já disse que na ausência de um grande sonho prevalece a insignificância. O sonho foi grande e o resultado está aí. Obrigado. Convencida, o senhor é um pioneiro. Nós queremos seguir o seu exemplo. Um abraço. Alô, tá.
gostaria de pedir ao bispo Paulo Lopes que estivesse aqui à frente. E eu gostaria também de pedir que a Neuci e a dona Gina estivessem aqui à frente para descerrar a placa. A placa de baixo é a reprodução da maquete de 1958. Muito obrigado. Mas aí a rua lá, você descer a porta. Vira, tem que eles marcaram a história do... Deixa eu colocar. Vamos por aqui na memória, sempre memória do... Mas uma foto para frente, claro, isso aqui, nós estamos reformando, a gente está com casado lá, mas ela está lá. Fica tranquilo. Valeu, viu? Vai adotar o história. Beleza, por favor? Eu já falei. Agora, Jovem aqui, você quer deixa É isso mesmo, nós vamos chegar no carro então.
me alojar. Vamos fazer a tomada aqui?